Como diz a propaganda, você está sendo gravado. Glória a Deus. Estamos, então, na nossa quarta edição do Seminário Online de Missões, nessa vez com o foco do ID. Fácil a fazer do Eita, glória a Deus. Quem é que está fazendo barulho? Não? Glória a Deus. Essa vez com o foco de estar enviando, né, com o ID do Senhor, no foco no ID do Senhor. Estamos dando ok para todo mundo entrar. E vamos aos nossos slides. Quero mostrar para você. A gente já orou. A gente já explicou como vai ser a nossa aula. Então, já entrando no nosso slide, vamos entrar no assunto. A gente já falou do nosso método Cela em 3 passos. Para tudo que você estiver fazendo, se liga para você absorver, estuda e aplica. Quarta edição do nosso seminário de missões, começando para definir o propósito. Por que eu preciso definir o propósito? Você precisa entender o significado, para entender as coisas do reino. Amém? Então, o propósito é ter determinação firme de fazer algo. Tem o propósito de viajar, por exemplo. Objetivo que se pretende alcançar. Esse é o significado segundo o dicionário da palavra propósito. Agora eu trago, porque a gente tem escutado isso muito, desde que eu me converti, escuto. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Oh, meu Deus, tem um propósito para a tua vida, Deus tem um propósito, Deus une propósitos. Eu tenho vivenciado muito isso, né? Deus une propósitos, eu fico maravilhada com as coisas que Deus faz. Então, o propósito de Deus em nós, fundamentalmente, desde a raiz, são esses propósitos generais, e eu destaquei o último, porque eu achei o que mais nos convém nesse momento, né? Fomos planejados para a glória de Deus, fomos formados para Deus, Ele nos criou para nos tornarmos semelhantes a Cristo e fomos moldados para servir ao Senhor. Nesse momento que você está sendo gravado, coloque o mute, amém? E o último é: fomos feitos para uma missão. Fomos feitos para uma missão. Essa missão globalizada na nossa vida, no povo de Deus, é a do ID. Então, agora eu quero ter certeza do meu propósito. Como é que eu faço? Antes de tudo, precisamos buscar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E eu quero passar por isso para ficar bem claro e registrado, até porque a gente depois vai deixar isso à disponibilidade. Mas eu sei, como eu falei no começo, aqui não tem ninguém por acaso. Deus falou que ele tinha escolhido a dedos. Mas no grupo de muitas pessoas, cada um tem a sua realidade. Então, tem pessoas... O que eu tenho visto em cada inscrito é que nenhum de vocês está sem... É um bebê espiritual. Nenhum de vocês, tá? Nenhum de vocês é um bebê espiritual. Nenhum de vocês está sem entender a palavra, tá? Nenhum de vocês... acho que tem duas pessoas em transição, mas todos estão engajados na sua igreja, servindo, tendo já clareza do que Deus tem para vocês. E uma coisa eu posso dizer assim: todos vocês têm essa chama missionária no coração. Pode ter certeza que Deus, ele já sabia que você ia estar aqui. Ele já sabia que você ia fazer parte disso, porque está no propósito de Deus. Então, antes de tudo, buscar fazer a vontade de Deus, não, que se realize. Isso faz parte. Para vivermos com um propósito impulsionado por Deus, primeiro precisamos abrir mão do nosso próprio querer para desejar aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida. Então, a gente precisava falar isso. Por quê?
Porque a partir de agora, a nossa vida vai tomar um rumo diferente. O que mais falou o Senhor nesses dias, a gente vem com duas semanas de consagração, mas eu venho com 3, porque a primeira semana, quando Deus me deu a data do seminário, a primeira semana fui eu sozinha consagrando a minha vida ao Senhor, buscando mais de Deus, buscando entender o que Ele tinha nesse seminário, por que Ele queria que se realizasse nessa época, nessa data, e Ele começou a ministrar ao meu coração a respeito da necessidade de ser agora, porque Ele queria que a gente entrasse no ano de 2023 já com as coisas claras, já com o rumo da parte de Deus, já entendendo o que Ele quer fazer na nossa vida. Então, nós precisamos estar focados em Cristo. Muitos de nós viemos e passamos por momentos de bombardeios tremendos, às vezes alguns não entendem nem como está de pé. É a graça de Deus na tua vida, minha filha, meu filho. É a graça de Deus. Muitos de nós, eu contei para a maioria de vocês o processo que eu passei nessa última missão na Argentina. Então, não é notícia para ninguém. Foi o processo mais lapidante para mim. Estou dando aqui a entrada a quem ainda não tinha entrado. Coloque mute ainda seu microfone para não ficar aparecendo barulho, que a gente depois vai liberar no final, amém? Mas que importante que a gente entenda que a gente precisa se focar nas coisas do reino, que se vem pela frente momentos de muita decisão, de muito entendimento. Nós precisamos estar na presença de Deus. Não importa como... Não tem a ver com a tua fortaleza, com o teu entendimento, não. Tem a ver com a tua decisão, de você se render aos pés de Cristo, de você deixar Ele fazer do jeito dele, de você não fugir do teu chamado, de você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e você entender para que você foi chamado. Então, ali, a nossa missão está ali no slide. Essa é a missão da igreja, anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo discípulos a todas as nações, nos inserindo como sal e luz transformadores desse mundo para louvor da glória de Deus. Isso precisa ficar claro na nossa vida. Ah, missionária, mas isso a gente fala todo culto de missão. Ah, missionária, mas a gente já escutou. Por que a gente coloca isso logo no começo do seminário? Porque a gente precisa ter firme a nossa base. Se as lutas nos fizeram confundir um pouco, nos tiraram do foco, vamos começar nos focando primeiro. Para que a gente foi chamado? Para anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, ok, mas não é só isso. Fazendo discípulos. Ah, ok, então eu faço discípulos no meu bairro. Não, a todas as nações. Amém? Nos inserindo como sal e luz. A primeira missão é comigo mesmo. Eu sou um agente transformador do mundo. Fala comigo. Eu sou um agente transformador do mundo. Para quê? Para eu brilhar? Não, para louvor da glória de Deus. Enquanto o meu foco está em glorificar o Senhor, aí o meu semblante muda e a luz de Cristo passa a resplandecer no meu semblante. Então, a visão que você e eu precisamos ter, se for preciso, faça um cartaz e coloca na tua casa, no teu quarto, na tua igreja, coloca. A visão é ser uma igreja viva. A gente não pode andar morto por essa terra, gente. Tem muito cristão que parece zumbi, morto-vivo. Ele está vivo, mas não tem vida com Cristo. Né? Então, a gente, se não for uma igreja avivada, a gente vai animar quem? A gente vai contagiar quem? A gente vai montar que equipe? Com quem? Com mortos, mais mortos do que eu? Não, a gente precisa buscar esse avivamento. E eu fico muito feliz, porque uma das coisas que Deus falava é que Ele ia incendiar os nossos corações nesse processo. Que Ele ia despertar chamados, que Ele ia sacudir, abalar estruturas, que Ele ia trazer para a vida aquele que estava esmorecendo. Então, isso é o que Deus falou para esse tempo, nesse mês de dezembro, durante
este seminário, para que você e eu possamos entrar no ano de 2023 renovados, avivados, debaixo da sua chama, incendiados pelo Espírito. Então, você precisa entender que precisa começar a abrir mão de coisas que estão só te distraindo, te tirando do foco, te fazendo perder tempo. Como é que eu faço? Já vamos ver isso. Fiz um vídeo para você entender como identificar isso. Então, ser uma igreja viva, fundamentada na palavra e comprometida com a verdade. Olha, não adianta você dizer que é crente, você ser líder de departamento e até pastor, e você está morto. Para tudo que estiver fazendo e comece a buscar que essa chama volte a se acender, para que esse fogo comece a arder novamente. Não adianta a gente estar sobrevivendo, a gente precisa viver. A gente precisa viver. Como é que eu faço isso? Primeiro, se tranca no teu quarto um dia inteiro e somente leia a Bíblia. Leia, 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 leia e ore, leia e ore, leia e ore. Vamos fazer uma dança. Leia, ore e jejum. Leia, ore e jejum. Leia, ore e jejum. Leia, ore e jejum. Hein? Vamos no ritmo. Leia, ore e jejum. Palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. Amém? É fácil, gente, mas a gente não faz. A gente começa a cair nessas ciladas do inferno de encher a nossa vida de um monte de atividades e acaba se esmorecendo espiritualmente. Então, vamos voltar para a base, vamos voltar para a rocha firme, que é Cristo. Vamos voltar a nos alimentar com toda a força da sua palavra, porque a nossa visão é ser uma igreja viva, fundamentada na palavra de Deus e comprometida com a verdade. E ali tem outra chave. Não adianta você dizer que é cristão e você negociar com a mentira. Não interessa se é pequena mentira, que quando te chamam e você fala, não, diga que eu não estou. Não, cara, tenha coragem, vai falar com a pessoa. Não, cara, não dá para falar agora, não, sabe? Eu preciso, eu não posso falar agora, tá bom? Pode ser em outro momento. Simples, simples. E aí você não se enrolou como uma mentira besta, né? Comprometida com a verdade, contribuindo para a expansão do reino de Deus. Contribuindo. Você entendeu? Outra chave. Essa visão que está no nosso estatuto, ela é bem clara. Eu não posso dizer que eu sou um crente firme na rocha se eu não contribuo com a obra. Eu não estou me dando a oportunidade de ser incendiado. Isso faz parte. Eu me lembro, quando eu estava na Argentina, no primeiro ano da missão, eu tinha aquele tabu com a questão da vida financeira, né? Com a questão financeira, e eu não pregava sobre ofertas, cara. Ofrendas, né? Já não sei nem o que eu estou falando, portunhol. Eu não pregava sobre ofertas, eu pregava a palavra salvação, que cura, que liberdade, mas eu não conseguia falar sobre finanças. Isso que eu fui uma pessoa que alcançou uma prosperidade impensada para mim, vindo da família que eu vinha, né, da situação financeira que eu vinha, onde eu fui criada num contexto familiar de muitos irmãos, né, de muitos irmãos, onde teve muita dificuldade na minha infância. Então, eu nunca imaginei que Deus iria me levar. Então, eu vi a prosperidade de Deus através da fidelidade nos dízimos e nas ofertas, e eu não conseguia ministrar, né? Eu fui descobrir que era uma limitação mental que vinha da minha criança, que meu pai tinha um problema com as finanças, ele fazia para todo mundo, mas ele não sabia cobrar. Ele não sabia cobrar. Ele achava que ele preferia muitas vezes fazer de graça, e a gente passava dificuldades financeiras porque ele não sabia cobrar. Ele era excelente trabalhando, ele era muito honesto, ele tinha muitas virtudes, mas ele não sabia cobrar, ele tinha problema com dinheiro, né? Eu tive que trabalhar isso, porque um dia o Senhor me exortou, ele disse, você está impedindo a bênção do meu povo, porque eu não estava ministrando sobre ofertas. Olha que forte. Aquilo foi uma lição para mim, foi um sacode de Deus. Aí eu comecei a buscar, falei, então Deus me ensina a ministrar sobre oferta, porque eu não sei. Aí eu fui aprender, tive que aprender. Então, contribuindo para a expansão do reino de Deus, isso sem finanças está difícil, né?
implantada em todos os estados do Brasil e no exterior. Hoje, essa nossa visão a gente já alcançou. Não alcançamos todas as nações, mas estamos em todos os... Bom, não em todos os estados, mas em todas as regiões do Brasil. A gente alcançou o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte, o Sudeste e o Sul agora, que foi a nossa última bebê, né? Então, estamos nas 5 regiões do Brasil e agora na Argentina, implantada. A nossa Vale Argentina é um fato consumado, né? Missão cumprida. Glória a Deus. Então, vamos avançar. E aí eu peguei também do Estatuto o artigo 22. Tinha que ser 22, né? No ano de 2022. Tinha que ser 22. Departamento de Missões, SEAMI, essas siglas, para quem não sabe, significa Centro de Apoio a Missões. Então, diz assim, o Departamento de Missões responsabiliza-se em promover o preparo de pessoas. Presta atenção nisso aqui. Se responsabiliza em promover o preparo de pessoas com desejo de ser missionário e dar-lhe suporte espiritual e necessários para o desempenho desse ministério. Cabe ao SEAMI Central organizar e coordenar os SEAMIs locais. SEAMI Central e SEAMI Nacional, né? Então, aí eu entrei no que o nosso estatuto rege a respeito de missões. Então, pronto, ficou claro para você que o fundamento do Centro de Apoio a Missões é preparar pessoas para ir? É preparar pessoas para ir. Então, se você está no Centro de Missões da tua igreja local, vai e revisa o trabalho que está sendo realizado para ver se está no foco certo. Amém? Revisa essas atribuições, dá uma olhada, veja como é que está sendo conduzido o trabalho missionário na tua igreja e veja se isso está acontecendo. Entre seus objetivos, diz o nosso estatuto, estão, primeiro, o despertar a visão missionária e o sentimento de amor em cada membro da igreja. Acho que hoje, por exemplo, o nosso ministério, né, nós temos pessoas nesse seminário de outros ministérios. Eu já falei da Assembleia de Deus, da Igreja Interdenominacional que está lá em Manaus, né? A nossa querida pastora Elsa que está participando. Temos a Assembleia de Deus aqui, a nossa querida Rosilene, que ela faz parte da Assembleia de Deus também, mas outra congregação aqui. E temos mais um ministério que é a nossa querida irmã Cássia. Por favor, depois deixa a Cássia, que está no Japão nesse momento, congregando numa igreja lá do Japão, né? Deixa ali o nome da sua igreja, por favor. E então eu estava vendo que, eu pensei, quando eu li agora o objetivo do SEAMI, eu pensei no que o nosso pastor vice-presidente falou, o pastor Leonan, né? Ele falou isso várias vezes, eu guardei isso no meu coração, aquilo ficou roendo, e eu já vi que hoje eu entendo que foi Deus que começou a me incomodar com aquilo. Porque eu tenho trabalhado muito, falando da Cássia, ali está, entrando. De novo, caiu o internet. Olha, a gente tem trabalhado sobre isso, no despertar a visão missionária e o sentimento de amor de cada membro da igreja. Seja bem-vinda, nossa querida irmã Cássia, lá do Japão. Coloca ali o nome da tua igreja no chat, por favor. Eu vou deixar um mute em vocês, para não aparecer muito barulho, mas coloque o nome da sua igreja no chat, por favor, para ver se eu estou esquecendo de alguma. Amém? E continuando, nós estávamos nesse definir qual é o objetivo do SEAMI, porque a gente não pode projetar uma coisa se não sabe qual é a nossa base, se a gente não tiver uma base firme. Estou falando para você, que faz parte do Departamento de Missões, que não faz parte, mas está aqui, porque Deus te trouxe para você fazer parte, porque Ele está te chamando para você se levantar neste ministério, para você entender que Ele está te separando para você começar a investir no seu ministério e, pelo menos, começar a entender como funciona, qual é o objetivo desse ministério, desse chamado, e o que você tem que fazer hoje ao respeito. Amém? Então, nós acabamos de ler que no nosso estatuto está falando
o objetivo principal do Centro de Apoio a Missões é preparar pessoas para irem e cobri-las espiritualmente, financeiramente, né? Dar suporte para que ela possa se sustentar na missão. Então, fala que entre seus objetivos estão o despertar a visão missionária e o sentimento de amor em cada igreja, membro da igreja, e é o que eu vejo que tem acontecido nas nossas igrejas, pelo menos, no nosso ministério Vale de Bênção. Por isso que eu falei para você deixar o nome da sua igreja ali, porque ali é onde eu congrego, mas eu sei que estão participando pessoas de outros ministérios. Desenvolver projetos missionários e apresentá-los ao pastor dirigente para aprovação. Lembra que sempre, sempre, sempre você precisa estar apresentando ao seu pastor e não fazer nada que não esteja na direção do teu pastor e sem esperar você ser aprovado. Amém? Você precisa esperar o tempo certo antes de você agir. Criar e desenvolver atividades para angariar recursos para missões. E antes de passar para os próximos objetivos, eu quero fazer esse comentário do que o meu pastor vice-presidente falava, e falou até na última vez que eu estive com ele, que ele até agora não conheceu, assim, vivencialmente, presencialmente, de fato, missionários ou missionárias que sejam, de fato, pessoas que separaram sua vida para ir aonde Deus mandar, né? O Ministério de Missões é isso, gente. Então, você pode até pensar, não, mas quando eu assumi o Centro de Missões, a liderança de missões, eu fiz porque eu queria trabalhar nessa questão aqui, né, de despertar a visão missionária, fazer missões localmente na minha igreja. Missão local na tua igreja é evangelismo. Se você está pensando que você está fazendo missões porque está evangelizando o seu vizinho, isso é evangelismo, isso não é missão, certo? Você precisa ter as coisas claras, precisa ter o foco certo. Sim, tem missões regionais, tem missões interurbanas, tem aquela coisa toda. Mas se você está saindo para evangelizar teu vizinho, gente, isso é evangelismo. Missão é você projetar para ir para o lugar, passar um tempo lá, o tempo que Deus determinar, com o objetivo de anunciar o evangelho, fazer discípulos e de que desses discípulos, como fazia Paulo, surja uma nova igreja. Esse é o objetivo, isso é missão, ok? Isso é missão. Ou isso é o departamento de missões. Então, claro que ele trabalha conscientizando a igreja porque ele precisa desse apoio da igreja para gerar recursos, para estar cobrindo os missionários, para estar arquitetando todo o trabalho localmente, desde a igreja local, para poder sustentar uma missão. Mas o objetivo é ir, é mandar, é enviar. Desenvolver projetos missionários e apresentá-los ao pastor dirigente para aprovação, criar e desenvolver atividades para angariar recursos e missões. Preste atenção, porque esse é o trabalho do departamento de missões de forma local. Olha, promover vigílias e orações para a cobertura espiritual de missionários. Isso tem acontecido na tua igreja? Se não tem acontecido, coloque no teu projeto e faça acontecer. Promover a semana de missões. Fazer cruzadas evangelísticas a fim de ganhar almas. Esse é o objetivo. Todos os domingos antes do culto, fazer um momento missionário de 5 minutos de oração por um povo, uma região, um estado ou um país. Isso precisa acontecer. Você quer que o teu departamento funcione? Você precisa colocar isso em prática. Você precisa colocar isso em prática. Você está notando alguma coisa que a gente está fazendo? Glória a Deus que eu vou mandar esse slide para vocês pelo grupo. Vocês vão ter esse material também. É um material extra, além da apostila que você já recebeu. Já está no grupo a apostila, ok? Então, planejamento. Vamos à questão do planejamento. Você tem feito planejamento? Você sabe o que é planejamento? Eu preciso dizer para você que ele é muito necessário. Eu passei muitos anos sem fazer, não tinha essa informação, por isso não se preocupe, que não está pecando menos do que eu já pequei. Amém? Mas é necessário aprender e a gente avançar, né? A gente não pode ficar com o que fez há 10 anos atrás. Deus é um Deus de evolução que nos leva a evoluir, e se a gente evoluir
no trabalho, na nossa profissão, na nossa família, que vai criando estratégias para que a nossa família melhore, nas finanças, por que não evoluir no teu ministério, gente? Seria a coisa mais errada. Primeiro as coisas do reino. Então, o resto vai ser afetado para o bem enquanto você focar nas coisas do reino primeiro. Você tem que pensar estrategicamente, Deus já te deu a forma certa de trabalhar. Então, o que eu vou fazer agora é fechar esse slide para te mostrar o vídeo que eu falei para você que eu tinha preparado a respeito de planejamento. É muito importante, deixa eu achar primeiro. É muito importante que você venha... Agora não me deixa entrar, oh meu Deus. Jesus, deixa eu entrar de novo. É muito importante que você venha a entender o que Deus tem para você e que você possa realmente, de fato, aprender a planejar, aprender a executar aquilo que você planejou. Porque eu, depois que aprendi a planejar, tive que aprender a executar. É outro processo. Eu tive que aprender a executar. Estou abrindo o vídeo, me esperei aí 1 minuto. Glória a Deus. Espera aí mais um instante. Eu não estou podendo visualizar. Pronto, está aqui. Por que ele não abre? Estou abrindo aqui. Pronto, glória a Deus. Vamos então abrir pelo slide. Planejamento é toda uma ciência e uma arte. Você não pode ficar sem aprender a planejar. Eita Deus! Entramos na luta, meu povo. Pronto. Nesses últimos minutos, eu vou mostrar esse vídeo para você poder ver a experiência, como eu, com a minha agenda, como eu te falei, não deu certo, né? Eu uso ela de caderno de anotações, mas não consigo me organizar com ela como forma de planejamento, mesmo que tem todos os elementos ali que eu preciso, né? Então, eu fiz de forma muito econômica, muito prática, o meu quadro de planejamento e eu mostro alguns elementos que eu preciso que você veja. Então, você vai pensar como é a tua vida, quais são as tuas atividades, o que você precisa colocar naquele quadro. Você pode colocar, montar esse quadro da forma que você quiser. Se quiser gastar, pode gastar, mas se você está sendo separado para você e eu te recomendo parar todo tipo de gasto. Na próxima aula a gente vai ver administração pessoal e como projetar as minhas finanças para assumir o meu ID. Amém? Então, hoje vamos encerrar com nosso quadro de planejamento. Hoje vamos fazer um quadro de planejamento pessoal. Vamos trabalhar com material reciclável. Vejamos a ideia para você melhorá-la. Use a sua criatividade. E aqui estão as nossas caixas para trabalhar. O primeiro que eu fiz, então, foi colocar peso dentro delas, né? Coloquei livros. Peguei 2 caixas de papelão. As duas estão um pouquinho tortas. E o primeiro que eu fiz foi isso. Planas, né? Ajeitei elas. Que seria essa frente. Eu preciso do tanto, por exemplo, para deixar em cima. Enganchei ela e comecei a colocar. Bem grande, bem visível, em cima do convite. Mas então aqui, eu tenho a escola, que é tarefas pendentes, né? Eu já estou trazendo do mês anterior. Eu tenho a escola Global, tem a Vale Argentina, tem a Vale... Aqui eu estou fazendo um treinamento do departamento de crianças
E eu estou fazendo aqui, eu trabalho no escritório, ajudando a menina lá, a secretária lá, e o meu canal, né? O meu canal que eu estou fazendo um treinamento para dezembro, que vai começar. Separei quadros menores. Né? O meu treinamento do YouTube, que eu não posso já deixar de fazer, que está desde o mês passado sem fazer, porque eu tive que me ocupar de outras coisas. Então, vou dar prioridade. A escola Global, porque agora em dezembro eu vou ter que publicar aulas novas de cada língua que foi escolhida, por exemplo, no seminário. Vai ter mais uma língua que é italiano. Tem aqui o método CIS, que é um treinamento, uma capacitação que eu fiz em setembro, e eu preciso levar o controle para ver se eu estou fazendo o que eles me ensinaram a fazer. Né? Olha o quadro diário então, ali. aqui abaixo Argentina. Então, esses 4 quadros aqui, eles são os que eu vou trabalhar nesse mês de dezembro, né? Então, esse é o meu foco. E eu tenho aqui o meu planejamento semanal, o meu dia a dia, para eu identificar. Por exemplo, nesse aí onde vocês veem marrom, é porque eu coloquei fita para apagar o que eu tinha colocado antes, porque eu vi que não dava certo. Eu tinha colocado aqui de manhã o mesmo ritmo, né, de sair fazer o meu devocional e depois do devocional fazer a caminhada. Só que eu me lembrei que no sábado de madrugada eu faço o clamor pelos pedidos de intercessão. Então eu não podia, se eu vou dormir 3, 4, 5 da manhã, às vezes, eu não podia me acordar às 6 horas, né? Então, por que é tão importante o planejamento semanal? Porque você tem que identificar todas as atividades que você faz. Então, eu coloquei a minha limpeza da casa, eu coloquei um bom horário aqui na segunda-feira e eu coloquei só 1 hora na quinta, né? Para eu poder dar uma geral assim rápido. E então, eu estou identificando o horário do almoço, o café, por exemplo, aqui eu tinha colocado já para fazer aula de inglês, mas eu vou tomar café quando? Né? Por quê? Porque eu preciso colocar, porque eu já descuidei muito diante de tanta atividade, eu descuidei muito da minha alimentação, então eu tenho que parar para ver de anotações e você não sim. Aqui eu agreguei o mapa do Brasil. Aí já está completo o quadro, né? Uma noção mais clara de onde eu estou indo, né? Já estou o meu calendário. Eu fiz o meu calendário, olha que lindo. Eu fiz o mês de dezembro, o meu calendário mensal e tenho o meu dia a dia aqui para saber, né? Aí eu estou já na conta regressiva, né? Aqui, marcando aqui o seminário. Estão as observações. Então, essa é a minha organização. E ainda eu vou, semana a semana, agregando coisas nos meus cartões, nos meus... Pronto. Vocês entenderam mais ou menos como é o quadro? Eu preciso, gente, vocês precisam se organizar, vocês precisam ver a quantidade de atividades que vocês têm, vocês precisam começar a dar prioridade, o que é mais importante, o que é urgente, o que Deus colocou para mim fazer esse mês ainda, esse ano ainda, o que eu projetei. Esse mês de dezembro é tempo de balanço, né? Aí vocês, como vocês viram no quadro, eu tinha momentos em que a primeira folha foi tudo que eu não pude fazer, que eu venho arrastando dos meses anteriores. Eu fiz um check-up ali das tarefas que ficaram pendentes e eu coloquei isso no mês, no começo do quadro, né? Então, eu tenho que revisar aquilo lá que eu estou com pendências e isso eu tenho que dar prioridade, essas pendências. Então, a partir dali, a gente precisa perceber quanto que a gente precisa se organizar. A gente vai encerrar por aqui. A gente já cumpriu o nosso tempo. Eu quero que você se desafie a você poder estar fazendo o teu quadro de planejamento. Se você preferir usar agenda, se você preferir usar um planejamento digital no teu computador, mas eu queria que você pudesse me entregar na semana um planejamento básico, uma escala de prioridades e que você possa ver que tão organizado, que tão eficiente está sendo o teu trabalho, que tão eficaz está sendo o teu trabalho e que aonde você precisa melhorar o seu trabalho em geral, em todas as atividades da sua vida, incluindo, com certeza, o seu ministério. Hoje a gente falou de planejamento, de foco, do fundamento do Centro de Apoio a Missões
E a gente vai falar sobre administração na próxima semana, como eu projetar as minhas finanças para eu poder produzir e eu poder reservar, começar a criar reservas na situação que eu estou, na situação na produção que eu tenho hoje, e como gerar novos recursos. Hoje tem muitas possibilidades para você gerar novos recursos. Então, eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Eu gostaria que você deixe seus comentários lá no grupo, que você pegue esse material e que você comece a trabalhar. A gente tem um mês para a gente poder se focar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Vocês vão receber ainda informação durante essa semana no grupo de WhatsApp. Fique ligado. Eu espero que você possa ter recebido essa informação que a gente compartilhou hoje, e a gente vai estar se vendo. A gente está com a nossa missionária da Argentina ali, ok? Estamos conectados, a missionária da Argentina, os nossos pastores daqui, a nossa querida lá do Japão. Eu quero abraçar você no espírito, te dar essa palavra de encorajamento, de ânimo, de que você tenha certeza da parte de Deus que esse tempo é tremendo, é um marco na nossa vida. A gente só começou da base do fundamento e a gente vai começar a aprofundar nessas três segundas-feiras que a gente tem pela frente. Fique ligado, porque Deus está conosco, está nos conduzindo, está nos preparando para um novo tempo, E saiba que o mais tremendo que eu guardei no meu coração do que o Senhor disse, hoje eu estou preparando vocês, mas vocês vão ser os que vão preparar os que vêm detrás de vocês. Então, não subestime o que você está recebendo nesses dias, durante esse seminário. Guarde a informação, guarde no seu coração e comece a orar. Uma coisa que eu quero deixar já para vocês hoje, antes de encerrar, é que o Senhor falava para vocês começar a orar de maneira específica e de maneira intencional, para Deus te mostrar qual é o lugar onde Deus quer te levar. Comece a orar de forma intencional e consciente, para você estar recebendo a revelação da parte de Deus, porque é isso que Ele quer saber. Ele quer saber se você realmente quer abraçar aquilo que Ele tem para a sua vida. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te engrandecer, te exaltar por essa oportunidade riquíssima que nós estamos tendo nesse seminário, papai. Eu te peço que venhas abraçar, impactar, sacudir o coração de cada um dos que fazem parte e daqueles que vão poder assistir depois. Eu te peço em nome de Jesus, papai, seja verdadeiramente tudo que o Senhor tem ministrado no meu coração, uma realidade